Se agarrares o momento antes que ele esteja maduro, as lágrimas do arrependimento tu de certo colherás. Com essas palavras, o professor Mário Sérgio Cortella dá início a esse livro sensacional, A Sorte Segue a Coragem, Oportunidades, Competências e Tempos de Vida. E esse é um livro que tenta desestigmatizar a sorte, né? É o quanto as pessoas tendem a acreditar a sorte, o sucesso dos outros. Ou muitas vezes tentam justificar suas falhas ou talvez seus fracassos, entre aspas, como uma falta de sorte. Então, o professor faz diversas reflexões ao longo desse livro e são reflexões extremamente interessantes, construtivas, que algumas coisas parecem óbvias, inclusive, mas que a gente nunca pensou sobre elas, ou talvez não pensou sobre elas com a devida profundidade ou com a devida frequência. Então ele já começa em um determinado trecho falando o seguinte: a palavra sorte funciona como um racional muito forte, no sentido de que as pessoas a usam como explicação para o próprio fracasso e para o sucesso alheio, que é justamente esse ponto que eu trouxe para vocês. Cara, às vezes a sorte é simplesmente uma palavra para você poder justificar algo, tirando essa responsabilidade das suas costas, deixando de assumir a responsabilidade pelos seus resultados ou querendo tirar a responsabilidade do sucesso de outras pelos resultados deles. E ele complementa aqui: a ideia de sorte é uma explicação magnífica, porque faz com que não haja explicação. Ela é uma explicação que não explica, porque ela simplesmente indica um fator improvável. A sorte não explica nem é explicável. Ela só justifica, isto é, parece tornar justo um êxito ou justo um revés. Olha que coisa louca. É uma palavra que vem para tentar explicar algo sem explicar de fato. É simplesmente trazendo um sentimento vago por trás do significado dela. Então, a ideia é que a gente consiga perceber cada vez mais que a sorte é algo que a gente consegue criar, a gente consegue construir através das nossas ações e principalmente através dos nossos hábitos, que são as nossas ações mais rotineiras. E aqui, avançando no livro, ele traz aqui um exemplo que ele percebe dentro das palestras que ele dá, né? Dá muitas palestras há muitos anos por todo o país. E ele fala o seguinte: algumas vezes, ao final de uma palestra, alguém na intenção de me elogiar acaba me ofendendo sem perceber. A pessoa fala: Cortella, você tem o dom da palavra. Ao dizer isso, ela está sugerindo que eu não tenho mérito nenhum, que não fiz esforço algum, que Deus me chamou e falou: vem aqui, você vai falar em público? Claro que não. Faz mais de 60 anos que estou na escola como aluno e professor. Para escrever mais de 30 livros, eu tive de ler mais de 10 mil obras na minha vida. E aí ele complementa falando o seguinte: ele não está negando essa facilidade dele em falar em público ou em se comunicar. O crédito do sucesso dele na comunicação ser creditado única e exclusivamente a um dom ou a algo inato. Então ele fala o seguinte: eu não tenho dúvida de que fui abençoado pela possibilidade de falar em público, mas eu tive que pegar esse dom, entre aspas, e desenvolvê-lo. Não foi uma coisa automática. E muitas pessoas acreditam que pessoas que performam bem em determinada área ou em determinada habilidade, que possuem certas competências e as executam com maestria, muitas pessoas acreditam que isso é sorte, é um dom, é algo inato. E é claro, várias pessoas possuem facilidades em determinados aspectos. Eu sei que você também possui facilidade de desenvolver determinadas competências, determinadas habilidades. A grande questão é que se você não se esforçar ou se dedicar para esse desenvolvimento, você vai estagnar. E então você não pode observar uma pessoa que executa algo com maestria e acreditar isso pura e simplesmente a um dom ou a um desempenho que seria inato. É aquela história de que o talento ele perde para o esforço quando o talento não trabalha duro, quando não se esforça, né? E aí aqui ele conclui esse raciocínio trazendo o seguinte: a sorte segue a coragem, desde que a coragem seja competente.
É recomendável alertar que coragem não é impulsividade. A força da coragem está na audácia. Ser impulsivo, impetuoso, leva ao insucesso muito mais vezes do que quando há planejamento e preparação. Por essa mesma perspectiva, uma pessoa cautelosa não é covarde, mas aquela que prepara a coragem e a ação. Quando falo que a sorte segue a coragem, não se trata de uma sorte esvaziada de perícia, de habilidade, de competência. É uma sorte impregnada de capacidade, de competência. E essa expressão parte do pressuposto de que a pessoa teve humildade para buscá-lo. E esse raciocínio da sorte buscar a coragem, ele é fundamental para que a pessoa perceba que a coragem está também em se preparar. A coragem está em você buscar essas oportunidades, analisar, ter cautela, inclusive. A covardia seria o fato de você ficar paralisado pelo medo. Então, coragem não é você sair agindo de qualquer forma, não é você fazendo qualquer atitude ou tomando qualquer atitude para simplesmente dizer que está fazendo algo. Você precisa fazer isso de forma racional, consciente, pensar antes de agir e se preparar para desenvolver essas competências. E ele fala o seguinte: a pessoa que tem audácia é aquela que avalia, estuda, analisa e vai. Isto é, ela se prepara e se lança por conta da coragem competente. Uma das coisas mais perigosas é a coragem mal preparada, porque aí não é coragem, é leviandade. A coragem preparada pode ser chamada também de audácia, que é a iniciativa competente. Então, ele reforça esse aspecto da importância de você se preparar, da importância de você agir, de você ter ousadia, mas você precisa estar pronto para essas atitudes que você está tomando. Você precisa otimizar as suas probabilidades de ter sucesso nas atitudes que você vai tomar. Essa é a coragem que ele tanto fala. E aqui ele traz um trecho falando também sobre o aspecto de ética. A atitude corajosa inclui a coragem de ser decente, de não fraturar a ética, de alcançar um patamar superior na carreira ou no patrimônio de maneira digna. O indivíduo ambicioso é aquele que quer ser mais e melhor. É diferente do sujeito ganancioso, que quer tudo só para si e a qualquer custo. Esse aspecto ele é extremamente importante porque algumas pessoas acreditam que ser corajoso para poder chegar ao sucesso inclui também você ter coragem de passar os outros para trás ou de jogar os outros para baixo. E o professor traz esse aspecto com relação à ética para mostrar a importância de você ser corajoso, de prosperar e de obter sucesso com ética, com uma moralidade que te impede de passar os outros para trás, de colocar os outros para baixo e que faça com que você chegue ao sucesso de uma forma digna. Ele, avançando aqui no texto, ele traz alguns aspectos referentes a sonhos, projetos, planos, e ele traz exatamente esse ponto referente a projetos. A palavra projeto significa aquilo que você lança adiante. Projetar é jogar adiante. Então eu jogo algo adiante e vou buscar. Cada um de nós vive o dia a dia para construir o amanhã. Claro, tem de se viver o hoje também, mas não se vive apenas o hoje, porque do contrário, se ficaria no imediatismo extremamente arriscado e perigoso. Sonhar é ter uma expectativa que se queira atingir. Delírio é a incapacidade de construir um caminho viável para se chegar ao objetivo. Olha que frase sensacional. Quantas e quantas pessoas a gente não vê que vivem um delírio, né? Que falam que tem um determinado objetivo, tem um determinado sonho, mas não fazem nada para poder tornar esse sonho realidade. Não fazem nada para poder avançar e conquistar esse objetivo. Então isso não pode ser considerado um projeto. O projeto é quando você joga adiante e faz por onde ir buscar. É quando você planeja, você se prepara, você age rotineiramente em busca daquele objetivo. Então é preciso saber diferenciar somente um simples desejo de um verdadeiro projeto, de um verdadeiro sonho e um verdadeiro objetivo. E ele reforça aqui, trazendo ainda esse aspecto, um ponto extremamente importante que é com relação ao propósito. Carreira é um processo até o término da vida.
lembrando que carreira não se dá só no emprego, sendo também o modo como pela vida corro e percorro. Quantas e quantas vezes a gente não vê pessoas que começam a perceber sua vida afundando ou sentindo-se inúteis de uma certa forma por conta da ausência de propósito quando se aposentam. São pessoas que enxergavam suas carreiras somente durante o trabalho, quando na verdade propósito vai muito além do trabalho. O trabalho ele é apenas uma das etapas e um dos papéis onde você pode viver o seu propósito, onde você pode dar a sua contribuição para o mundo, mas ele não deve ser o único meio. Você pode e deve desbravar diferentes formas de viver o seu propósito, não apenas dentro do seu trabalho. E aqui ele traz um reforço com relação à competência técnica, né? Da sorte de você se preparar, da coragem de você se preparar, e que isso leva à sorte. Ele traz o seguinte: conhecimento é de natureza técnica. A sabedoria, por sua vez, carrega uma sutileza que a diferencia. É a condição do conhecimento incorporado pela vivência. E essa vivência, ela é justamente a experiência, é a maturação do conhecimento. E aqui ele complementa esse trecho falando o seguinte: não basta saber fazer, é preciso saber também quando fazer e como fazer com maestria. Olha que interessante, cara, quantas e quantas vezes a gente vê pessoas que acreditam que fazer um curso é o que vai mudar a vida delas para sempre, ou que ter um nível superior, concluir uma determinada formação vai mudar a vida delas para sempre. O próprio sistema educacional joga como se isso fosse a solução, né, para os problemas das pessoas, quando na verdade é preciso a experiência, é preciso a parte prática. Você precisa saber ter esse conhecimento teórico, saber o que fazer, mas tão importante quanto saber o que fazer é você saber quando fazer e como fazer com maestria. Esse aspecto ele é extremamente importante. E aí vem a questão da maturação do conhecimento. Às vezes você tem acesso a determinados conteúdos, você aprende determinados conteúdos, aprende determinados conhecimentos, mas quando você vai colocar em prática, você vê que o resultado que você estava buscando não é alcançado em muitos dos casos. E é aí onde você desenvolve experiência, é aí onde você desenvolve a sabedoria, é a maturação daquele conhecimento. E tem uma frase que o professor Cortella inclusive cita no livro, que é uma frase do Paulo Freire, onde ele fala o seguinte: a prática de pensar, a prática é a melhor forma de pensar. Então é importante que você consiga ter conhecimentos teóricos, técnicos, mas trazendo esses pensamentos ou essas teorias, esses conceitos para o ponto de vista prático. É você pensar em diferentes formas de melhorar a sua prática. Então esse aspecto ele é fundamental para que a gente possa criar cada vez mais sorte. E avançando dentro das reflexões que o Cortella traz, tem um ponto que eu acho sensacional, que é uma diferenciação que ele traz com relação a emprego e trabalho, onde ele diz o seguinte: se eu passo o meu dia ocupado por algo que me vitaliza, que coloca a minha inteligência a serviço do meu propósito, aquela atividade não me esgota. Emprego é fonte de renda, enquanto trabalho é fonte de vida. Trabalho gera vitalidade, emprego pode muitas vezes apenas dar dinheiro. Qual a diferença entre trabalho e emprego? O trabalho é aquela atividade que você faria até de graça. Cara, esse aqui é um tapa na cara de muitas e muitas pessoas que pensam que o trabalho tem a única finalidade de gerar renda, né? E que você precisa sofrer durante o trabalho, que pode ser sofrido o seu trabalho, porque ali não é o local de você ter prazer ou de você usufruir daquele momento. E essas pessoas elas acabam abrindo mão de grande parte da vida delas por estarem vivendo algo que não as satisfaz, que não gera vitalidade, que não gera esse senso de propósito. Então você precisa saber diferenciar isso e conseguir conciliar para que o seu emprego seja também o seu trabalho e que possa te gerar vida. Quantas e quantas pessoas chegam em casa extremamente esgotadas, sem energia, porque estão vivendo algo que elas não têm como propósito.
E enquanto outras trabalham talvez até mais do que essas pessoas, em mais horas por dia, muitas vezes com mais intensidade, se cansam. Não significa que as pessoas não cansam ao executar esses trabalhos com propósito. Elas se cansam sim, mas elas não ficam com a energia esgotada, não ficam com aquele desgaste mental, aquele nível de estresse altamente elevado, porque elas estão realizando um trabalho que revitaliza e revigora suas vidas. E aqui ele ainda traz outro ponto referente a imediatismo e ansiedade. Cara, essa questão está diretamente relacionada com o emprego, com o trabalho, com essa questão de você querer objetivos para ontem, esquecendo que você precisa desse tempo de maturação do conhecimento, ou esquecendo que você precisa ter consistência ao longo da sua jornada para que aí sim você possa chegar nos seus objetivos. E ele diz o seguinte: a aprendizagem não se dá apenas porque houve contato com um determinado assunto. Ela se processa no tempo de reflexão sobre aquilo. A informação de hoje só será transformada em conhecimento depois de meditada, refletida, pensada no contexto das outras vivências que se tem ao longo da vida. Uma duração mais extensa no aprendizado não significa uma perda de tempo, mas o desenvolvimento da perícia. Não se pode avaliar a experiência pela extensidade de tempo, mas pela intensidade de prática. Olha que coisa interessante. É justamente aquilo que a gente falou anteriormente, da importância de você maturar o conhecimento, da importância de você colocar intensidade na meditação sobre aquele conhecimento, na reflexão sobre a aplicabilidade daquele conhecimento. E aqui é exatamente o trecho onde ele cita a frase do Paulo Freire: a prática de pensar a prática é a melhor maneira de pensar certo. Olha que coisa louca. É você buscar a teoria para melhorar a sua prática do dia a dia. E um outro ponto, dentro dessa nossa rotina de muitas informações, de excesso de informação, onde a velocidade de informação é muito rápida, muitas pessoas não conseguem viver o ócio ou tirar um tempo para poder ter essa reflexão, para poder se colocar no momento presente. E ele traz a importância dessa pausa. E ele fala o seguinte: muita gente associa a ideia de tempo perdido quando não está numa atividade rentável. Mas o que é rentável? Olha que pergunta capciosa, né? A importância da gente refletir sobre isso. Cara, o que é rentável? Se é uma atividade que está me trazendo mais saúde, é algo rentável. Se é uma atividade que me traz mais felicidade, melhora o meu bem-estar, é algo rentável. Só que às vezes a gente entra num ciclo, sem pensar sobre isso, inclusive, onde a gente acredita que o que é rentável é somente o que gera dinheiro, o que gera um retorno financeiro. Então aí está a importância de fazer essas pausas, de viver o ócio, como ele fala. E aí que ele fala sobre o ócio da seguinte forma: o ócio recreativo, quando se escolhe reservar um tempo em que não se tem nenhuma obrigação, nem mesmo de ser criativo, que é quando você para simplesmente recrear, para vivenciar alguma atividade que você curta, alguma atividade que te dê prazer. É você viver os seus hobbies sem ter aquela pressão de que é o momento que você poderia estar produzindo algo que te dê um retorno financeiro, que te proporcione um crescimento profissional ou nos seus negócios. E aí ele coloca o seguinte: atualmente ocorre uma objetivação excessiva do tempo livre. Como afirmou De Masi, o ócio pode ser de fato criativo. O tédio cria um ambiente absolutamente fértil para a criatividade vir à tona. A arte seria impossível com a ocupação contínua. E depois ele até fala que não só a arte, né, mas o desenvolvimento de competências técnicas nos esportes, o desenvolvimento dos negócios, a inovação, nada disso seria possível se a gente ficasse 100% do nosso tempo preso em atividades rotineiras e que precisem ser produtivas mesmo, né? E aí ele traz também a importância de se colocar no momento presente. O ócio está diretamente relacionado a isso. A gente se colocar no momento presente também, mesmo quando a gente não precisa ser produtivo. E aí ele fala, inclusive, sobre a questão de você ter pausas programadas. A pausa é a atitude deliberada de prestar atenção, distrair-se da distração, retirar as amarras da obrigação e seguir em direção a cenários, cenas, horizontes novos. É importante a gente fazer essas
pausas programadas, a gente planejar esses momentos para simplesmente se distrair, viver o momento presente sem se preocupar com o retorno que aquela atividade vai proporcionar para a gente no futuro. E muitas vezes são nesses momentos que a nossa criatividade fica fértil. São nesses momentos que a gente consegue desenvolver soluções criativas e inovadoras também para a gente poder aplicar nos nossos negócios e nas nossas profissões. E para finalizar esse livro sensacional, e eu poderia ter trazido ainda muitos outros trechos para vocês, mas eu quero também deixar um gostinho de quero mais e te incentivo a fazer a leitura completa desse livro para poder usufruir de todas essas reflexões e muito mais que o professor Cortella traz dentro desse livro. E para a gente fechar, ele faz uma última reflexão perguntando o seguinte: não é a morte que me importa, porque ela é um fato. O que me importa é a vida que eu levo enquanto minha morte não vem. Qual a razão? Olha que pergunta interessante. Qual a razão dessa vida que me acontece enquanto eu não morro? E muitas pessoas ficam preocupadas, com a morte e esquecem da vida, esquecem de viver. E ele traz aqui um trechozinho que é sensacional para a gente poder finalizar, onde ele fala o seguinte: um dia, pronto, me acabo, pois seja o que tem de ser, morrer que me importa. O diabo é deixar de viver. Deixar de viver é deixar de cultivar a esperança, a amorosidade, a tolerância, a dignidade. É morrer em vida. Viver em paz é viver com a certeza de que não se está desperdiçando a existência. Cara, eu acredito que essa reflexão, esse trecho final, ele fecha o nosso resumo desse livro incrível com chave de ouro. E deixo, mais uma vez, o meu incentivo a você fazer a leitura completa do livro A Sorte Segue a Coragem, do professor Mário Sérgio Cortella, para que você possa se aprofundar nessas reflexões, para que você possa avançar dentro de todas essas falas, de todos esses trechos e trazer também os seus próprios insights diretamente do que é falado pelo professor Cortella e pegar esse conhecimento e essas reflexões para poder aplicar diretamente dentro da sua rotina profissional, pessoal, para que você possa aplicar dentro do seu dia a dia e possa assim construir cada dia mais sorte dentro da sua jornada. Esse vídeo faz parte de uma série de conteúdos onde eu trago conceitos abordados em diferentes livros de finanças e de empreendedorismo para gerar uma contribuição dentro da sua jornada empreendedora, dentro da sua busca pela liberdade financeira. Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha, envia esse vídeo para as pessoas que você consegue se lembrar que podem se beneficiar com esse conteúdo nesse momento, pessoas que você se lembra que poderão crescer mais e mais dentro das suas jornadas ao entrar em contato com esse conhecimento, com esse conteúdo. Então deixa o seu like e até a próxima.